Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque cadê o anúncio do Dorival? Vou te explicar essa situação e a preparação para esse confronto diante do Flamengo que pode ter novidades na escalação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tem gente que fala assim, eu até queria investir, mas sei lá, esse negócio de cripto parece coisa de outro planeta. Gente, não é física quântica não, tá? Eu tô falando do MB, o mercado Bitcoin, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Não é pouca coisa, né? E eles estão com uma campanha muito legal. Aquele empurrãozinho que faltava para quem vive dizendo que vai, mas nunca vai. Você vai fazer o seguinte, anota aí. Você vai abrir uma conta de graça mesmo, sem nem levantar da cadeira. Isso leva menos de 5 minutos. Aí você vai pegar R$ 50, preço de qualquer pizza meia boca aí, né? Vamos combinar. E investir em qualquer ativo da plataforma. Em até 7 dias, o MB vai depositar R$ 25 em crédito na tua conta. Então pronto. Mas ó, tem que fazer alguma movimentação com esses R$ 50, né? Não adianta deixar o dinheiro lá e sair correndo. Afinal de contas, é para isso que estamos aqui. Senão o bônus não vem. São regras do jogo. Se faltava um sinal do universo, ele está aqui esperando por você. Aliás, os R$ 25 também estão esperando por você. Vai lá, o link está na descrição, o QR Code está na tela. Depois, não disse que eu não avisei. Venha para o mercado Bitcoin. Tá todo mundo esperando pelo anúncio do Dorival, eu também. Estou em contato com algumas pessoas que me dizem que tem que esperar, né? Toda a formalização contratual, mas não tem como entrar água nesse chopp, tá? Isso que eu queria tranquilizar vocês. O Dorival Júnior estará no Maracanã neste domingo, no grande confronto, no clássico das multidões entre Flamengo e Corinthians, às 4 da tarde no Maracanã. Aquele jogo típico de Campeonato Brasileiro, né? As duas maiores torcidas, o maior estádio, o estádio mais icônico, o horário ideal para a prática do futebol, mas o Corinthians ainda sem técnico, né? Isso é o ponto negativo. Mas ele estará lá, presente, num dos camarotes, para acompanhar a partida do seu novo clube, contra o seu ex-clube, inclusive. Mas o Dorival começa a trabalhar efetivamente como técnico a partir de segunda-feira. E os advogados, eles estão ainda formalizando, né, todo o contrato para que haja assinatura de contrato. Mas já há o acordo, já há o acerto, então não tem muito como ser diferente. E é por isso que não ocorre um anúncio oficial. Pode ser até que durante o domingo a gente tenha o anúncio também. Eu esperava pelo sábado, domingo não aconteceu, ou então o clube vai deixar para segunda-feira mesmo, né, quando ele estiver presente no CT Joaquim Grava, daqui a pouco pode ser até já apresentado para a torcida, para a imprensa, já faça a sua entrevista coletiva, já responda as primeiras perguntas, né? O Dorival deve estrear na quarta-feira no Novo Horizontino, em Novo Horizontino, né? Diante do Novo Horizontino, fora de casa, contra essa equipe pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida. Quarta-feira, dia 30, deve ser a estreia do Dorival, então ele vai ter 2 treinamentos, né? Segunda e terça, para já estrear na quarta, mas vai acompanhar o time diante do Flamengo neste domingo no Maracanã. Bom, o time que será comandado pelo Orlando Ribeiro, que tem 2 jogos e 2 vitórias, mesmo que de maneiras distintas, né? Contra o Sport, o time criou muitas chances no primeiro tempo, acabou tomando um gol, virou a partida através do Memphis, né? E conseguiu 2-1. Campeonato Brasileiro, e depois na Sul-Americana, com a colaboração do Félix Torres, né, sendo expulso aos 15 minutos, e o time tendo que reagir, tendo que se desgastar, tendo que se esforçar para vencer um jogo e continuar vivo na Copa Sul-Americana, venceu por 1-0, e agora tem esse compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Tem uma tendência de mudança que é justamente na defesa. O Félix Torres ele não está suspenso, né? Ele foi expulso na Sul-Americana. Ele vai ter que cumprir suspensão na competição internacional e no Campeonato Brasileiro ele está à disposição. Mas vamos lá, né? O ideal seria que você já atirasse até no sentido de preservação, porque não há a menor condição. O grande problema é que os outros zagueiros também não estão dando conta do recado. Mas vamos lá, né? Jogo grande, dá mais uma chance para o André Ramalho, ao lado do Gustavo Henrique, para ter uma zaga pelo menos experiente, pelo menos uma zaga mais técnica. O André Ramalho, tecnicamente falando, é bom jogador. Ele só não começou 2025, né? Inexplicavelmente. Não sei se é uma questão de calendário, já falei com vocês a respeito disso, né? Sei lá, o cara ficou 10 anos na Europa, né? Pode ser que
Quando ele chega aqui no segundo semestre, ele estava voando ano passado, né? E de repente vira o ano e a coisa dá uma balançada, assim, o André Ramalho não consegue se firmar. Teve alguns problemas, alguns desconfortos e tal, ele acabou jogando no sacrifício em alguns jogos, mas, poxa vida, eu tenho ainda expectativa sobre ele, porque não é possível que a gente tenha se enganado tanto. Então o André Ramalho, eu faria pelo menos essa troca, né, no lugar do Félix Torres, porque nada pode ser pior do que o Félix Torres vencendo, né? Depois tem alguma outra possibilidade no meio campo, né? No meio para frente. Porque assim, você vai jogar contra o Flamengo. O Flamengo, notadamente, tem a sua qualidade no meio, através de jogadores como o Gerson. A Arrascaeta tá jogando mais próximo do gol, tá com muita liberdade, né? Se recuperou fisicamente. Você tem o Eric Pulgar, você tem jogadores ali no meio, né? Além de todo o elenco vasto do Flamengo, né? Pode ter Michael, Gonçalo Plata, Bruno Henrique, o Pedro voltando. É uma loucura. O Cebolinha. É muita gente boa do meio pra frente. Então, o Flamengo, naturalmente, até por jogar no Maracanã, até por ter tropeçado nos últimos jogos, né? Vem de um empate em 0-0 contra o Vasco, e aí viu o Palmeiras assumir a liderança isolado. O Palmeiras vai jogar com o Bahia na rodada e pode disparar mais ainda. O Flamengo não quer deixar isso acontecer. O Flamengo é um time propositivo. Vai jogar em casa, vai tentar ter a bola mais tempo para tentar agredir o Corinthians. E aí o Corinthians vai ter que ter uma disciplina tática muito grande, vai ter que ter uma capacidade de marcação. A boa notícia, né, como sempre, é a manutenção do Hugo Souza no gol, porque se tem uma esperança do Corinthians não sofrer gols, ela reside justamente no Hugo Souza, né? Vocês viram o que aconteceu com o Racing. Mesmo o Racing sendo muito ruim, com um jogador a mais, ainda teve algumas chances para marcar, mas o Hugo não deixa. O Hugo não deixa. É muito difícil fazer gol no Hugo. Então já começa nesse sentido. E se o Corinthians conseguir ainda numa escapada, né? Porque eu tenho que dizer que é numa escapada, né? Porque eu imagino o cenário do jogo com o Flamengo tendo a bola e o Corinthians especulando. Não estou dizendo que o Corinthians vai ficar lá atrás esperando para ser bombardeado, porque isso também seria suicídio. Mas assim, vai ser difícil o Flamengo não ter a bola pela qualidade que tem. E aí o Corinthians vai ter que ser muito inteligente quando roubar essa bola. Quando tiver essa possibilidade, seja numa bola parada, seja num contra-ataque, seja atacando o espaço, se é que o Flamengo vai oferecer esse espaço. Mas enfim, a gente tem que entender que a tendência é o Flamengo atacar o Corinthians. E atacando o Corinthians, pode ser que o Orlando construa um meio de campo muito mais reforçado. E aí sairia o Romero e entraria o José Martínez. Você teria o Ranieri abrindo o meio campo, com Carrilho, Martínez, Bidon e... É isso, né? Com dois atacantes, o Memphis e o Yuri. Ou ele faz como ele vem fazendo, coloca o Romero e recua o Memphis. Como é contra o Flamengo fora de casa, eu não duvido dessa escalação mais recheada, mais reforçada. Muita gente está pedindo o Ranieri como zagueiro, como ele jogou no último jogo, né? Mas até para ter uma força no meio campo, e ele joga como um zagueiro praticamente quando o time é atacado, fechando uma linha de 5 ali, eu acho que dá para manter esse sistema. Eu daria uma reforçadinha, eu colocaria Martínez, Carrilho, Bidon, essa galera no meio aí com dois atacantes, porque o Corinthians não vai ter a bola para construir. É muito raro que isso aconteça no jogo. Vai ter algum momento? Vai. Mas, assim, na totalidade do jogo, a tendência é o Flamengo atacar, é o Flamengo construir através do meio campo. E o meio campo mais combativo, mais marcador, fechando os espaços, eu acho que tem uma possibilidade aí do Corinthians poder, enfim, recuperar essa bola, construir ataques e marcar o Flamengo, que é o que precisa fazer. Né? Marcar o Flamengo, porque se deixar o Flamengo jogar, a gente sabe que é difícil. O Flamengo deu uma osciladinha em termos de desempenho nos últimos jogos, né? Perdeu na Libertadores para o Central Córdoba, empatou agora com a LDU, fora de casa, é verdade. Empatou com o Vasco também, 0-0. Então, o Flamengo está tentando recuperar os seus melhores resultados. Nada melhor do que um clássico, um jogo grande como esse, com tanta visibilidade, às 4 da tarde, aquela coisa toda. E o Corinthians vai ter que segurar esse ímpeto, sem ainda o seu comandante. Mas já tem um ingrediente novo. Porque quando a gente falava aqui contra o Racing, né, que eu falei, caramba, o que esses caras, parece que eles não querem a Sul-Americana, parece que os caras estão jogando a não jogar, aquela coisa toda, porque fica uma coisa meio à deriva, né? Você não define o técnico, você não sabe para onde você vai, não dá para nem saber se os caras querem a Sul-Americana ou não, não chegou um técnico para dizer, não, eu quero essa competição, vamos focar, vamos lá, não sei o quê, não sabe. Então os jogadores ficaram meio que jogando por eles, assim. Agora, já muda. Tem um treinador que foi contratado, que estará no estádio, nos camarotes. Aí você passa um outro recado pro campo de jogo. E jogador, cara, ele se move dessa maneira. Peraí, o professor tá lá em cima. O professor tá nos vendo.
Então é aquela coisa, a gente vai ver daqui a pouco até uma disposição um pouco maior. Por quê? Porque o vestibular recomeçou e tá todo mundo querendo um espaço. Eu sei que tem algumas figuras ali que são titulares absolutos, né? O caso do Memphis, o caso do Yuri, o caso do Hugo, ok, mas é chefe novo. É chefe novo, então mostrar serviço para o chefe novo faz às vezes o jogador, né, se dedicar um pouco mais. Então eu espero que tenha isso também no Maracanã nesse domingo às 4 da tarde. E tem um outro detalhe, tem uma questão de tabela importante, porque estou falando aqui, né, que o Flamengo, né, Palmeiras, né, acabou vencendo vários jogos fora de casa, né, Fortaleza, Inter e tal, deu uma disparada, e aí o Flamengo tropeça contra o Vasco, então ele tá de olho nessa liderança. Mas vale lembrar que o Flamengo, que tem 11 pontos, ele pode ser encostado pelo Corinthians se o Corinthians vence o Flamengo, porque o Corinthians tem 7 pontos. Se o Corinthians vence, ele vai a 10, e ele cola no Flamengo, que tem 11. E ele impede o Flamengo de somar, né? Então é um Corinthians que se mantém ali na parte de cima. O Fluminense também perdeu pro Botafogo, que tava ali, né, pleiteando as primeiras posições, e vai depender do que vai acontecer do jogo do Palmeiras também. Mas vamos lá, se tiver uma combinação de resultados aí, daqui a pouco o Palmeiras tropeça e tal, e o Corinthians ganha do Flamengo, você cola lá em cima já. E aí, claro, né, muito cedo ainda, mas já é um Corinthians se mantendo por ali, chegando o Dorival agora para começar um trabalho. Uma derrota vai deixar o Corinthians lá no meio da tabela, porque o campeonato recém começou, mas tem muita gente já se engalfinhando lá na parte de baixo. Então, tem uma condição de tabela que daqui a pouco pode ser desconsiderada, pode ser algo secundário, mas não é, não é. Se o Corinthians vence esse jogo, dá uma resposta muito boa no campeonato para dizer o que ele quer. E aí seria, no caso, ser protagonista. Não sei se ser campeão, G4, não sei, mas estaria no bolo. Então, vamos aguardar. Depois do jogo tem live aqui no canal, eu aguardo você e espero o seu comentário também a respeito do que vocês estão achando e de que time, né, o Orlando Ribeiro deve escalar. Será que o Ranieri baixa para zagueiro? Será que tem que ser Gustavo Henrique e no caso, o André Ramalho, né, saindo o Félix Torres? Tem que jogar com Romero, Memphis e Yuri ou dar uma reforçadinha mais no meio? Comenta aí. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima depois do jogo. Beleza? Valeu, até lá. Tchau!